Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje vamos falar um pouco sobre fatoração por evidência. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a fatoração por evidência ela é basicamente o inverso da propriedade distributiva da multiplicação. Então vamos entender primeiro o que é a propriedade distributiva da multiplicação. Bom, essa propriedade diz que se a gente tem um número, um fator inicial, multiplicando a adição de outros n números, a gente pode reescrever essa expressão como a vezes n mais a vezes b. Então, basicamente, aqui a gente está distribuindo, né, distribuindo essa multiplicação por todos os termos, né? Ou seja, a vezes n mais a vezes b tem que ser igual a vezes n mais a vezes b. Basicamente isso. A vezes n mais b é igual a vezes n mais a vezes b. Legal. Agora, para exemplificar um pouquinho, vamos trocar ah, as variáveis a n e b por valores definidos. Então, vamos definir aqui que o valor a vai ser 7, o valor b vai ser 2 e o valor n vai ser 2 e o valor b vai ser 5. Bom, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A, no caso 7, vezes N, 2 mais 5 tem que ser igual a 7 vezes 2 mais 7 vezes 5. Legal, agora vamos ver se isso é verdade. Bom, 7, né? 2 mais 5 é 7, né? Então, 7 vezes 7 é 49. Legal. Então, essa primeira expressão aqui dá 49. Agora vamos ver se isso aqui vai dar 49. Se isso aqui der 49, então quer dizer que, ah, por debaixo dos panos, essa propriedade aqui está provada. Bom, vamos ver. 7 vezes 2 é 14. E 7 vezes 5 é 35. 35 mais 14 é igual a 49. Então, meio que a gente provou que a propriedade distributiva da multiplicação é válida. Bom, agora falando sobre, de fato, a evidência, como eu tinha falado, ela é inversa à propriedade distributiva. Então, basicamente, a gente vai receber uma expressão assim, a vezes n mais a vezes y, e o que a gente vai ter que fazer é unir n e y, realizando a soma. Então, a gente vai ter o quê? A vezes n mais y, tá? Basicamente, isso seria colocar o termo a em evidência. Legal. Só que a gente pode ter expressões com vários tipos de variáveis. Então, por exemplo, em vez de ser só n, y, a gente pode ter n, y, z, h, infinitas variáveis. Isso aqui é só um exemplo, pode ser mais que duas variáveis. Legal. Agora vamos trocar o valor de a por um valor definido. Fazer isso para b e para c também. Vou dizer que a tem o valor de 2, b vai ter o valor de 5 e c vai ter o valor de 3. Legal. Então, significa que a vezes n, duas vezes. Meu Deus, cadê? Ah, tá. Vamos trocar a expressão. Vai ser o quê? A vezes b mais a vezes c. Tem que ser igual a b mais c. Legal. Então, A tem o valor de 2, o B tem o valor de 5, mais o A tem o valor de 2 e o C tem o valor de 3. Tem que ser igual ao quê? A 2 vezes B, 5 mais 3. Bom, vamos testar se isso é verdade. Essa aqui é a forma em evidência dessa expressão aqui. Mas vamos ver se isso é verdade. 2 vezes 5 é 10, mais 2 vezes 3 é 6. Legal. 2 vezes 5 mais 3, 8. Tá. 10 mais 6 dá 16. Legal. E 2 vezes 8 dá 16. Então a gente prova de novo, a gente prova, que isso não é provar matematicamente, e a propriedade distributiva é válida, e a gente, por consequência, acaba testando pela primeira vez a propriedade de colocar
em evidência um fator. Bom, agora vamos analisar aqui como colocar essas expressões em evidência. Como a gente tinha falado anteriormente, a gente vai ter que achar qual que é o fator equivalente nessas duas expressões, nessas duas multiplicações, como diz aqui, né? A gente vai colocar o fator equivalente em evidência. Nesse caso aqui, se a gente for reparar, o número que está sendo multiplicado nas duas, ah, nos dois termos dessa expressão é o número 2, né? Ele está multiplicando duas vezes. Então, a gente vai colocar esse número 2 em evidência. Então, 2. Depois disso, a gente vai colocar os números que não são o 2 somando. Então, 2 vezes, abre parênteses, 3. Aí aqui tem o sinal de mais, de adição, mais o 7. Então, basicamente, essa aqui seria a forma fatorada em evidência dessa expressão aqui. Isso aqui, né, é a mesma coisa que 2 vezes 10, que é igual a 20. Beleza. E agora, se eu tiver mais de dois termos, como por exemplo, eu tinha falado aqui que podia ter infinitos termos, se eu tiver três. Legal. É a mesma coisa de sempre. A gente tem que ver qual que é o fator equivalente nessas multiplicações e botar ele em evidência. Vamos lá. O fator equivalente aqui, se a gente for perceber, é o número 3. 3. Ele está multiplicando todos os termos dessa expressão. Legal. Então, a gente faz o quê? Bota o 3 em evidência, né? E depois multiplica esse 3 por todos os números que a gente não tinha, que não são fatores iguais. Então, legal. Então, 3 saiu aqui, sobrou o 7. Beleza. O 3 saiu aqui, sobrou 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. Legal. O 3 saiu aqui, sobrou o número 2. Legal. Bom, então a forma fatorada por evidência dessa expressão inicial é essa aqui. 3, abre parênteses, 7 mais 56 mais 2. A gente tem que lembrar o quê? Se eu aplicar o chuveirinho, se eu distribuir o 3, a multiplicação do 3, eu vou ter a expressão inicial. Então, a gente vai ter 3 vezes 7 mais 3 vezes 56 mais 3 vezes 2, que é a mesma coisa que a expressão inicial. Então, é só botar em evidência alguma coisa, é só uma maneira de ter uma melhor compreensão dos valores. Legal. Mas e se eu tenho, por exemplo, valores iguais somente? Por exemplo, aqui. O que que eu faço? A mesma coisa. A gente tem que botar em evidência os valores iguais. Então, vamos ver qual que é os fatores iguais nessa expressão aqui. Bom, o 2 ele está multiplicando em todos, né? Aqui a gente tem um 2. E aqui a gente também tem um 2. Legal, então a gente vai botar esse primeiro 2 em evidência. Show. Só que daí a gente ainda tem valores iguais, né? Fatores iguais. Então a gente vai botar eles em evidência também. 2. Legal, então vezes 2. Vezes alguma coisa. Tá. Agora, como eu tinha falado, a gente vai riscar esses carinhas aqui, né? E botar o que sobrou para multiplicar. Então, sobrou aqui o 2, 2 mais, né? Mais alguma coisa. Qual que é? O que que falta? Se a gente for analisar esse 2 vezes 2 aqui, a gente pode reescrever ele como 2 vezes 2 vezes 1, né? Então, o valor que a gente tem que colocar aqui, depois desse 2, é o número 1. Então, a forma fatorada por evidência dessa expressão inicial seria mais 3 não, mais 1. Seria 4 vezes 2 mais 1. Bom, agora vamos para um próximo exemplo, só que dessa vez aplicando variáveis às nossas fatorações. Bom, agora a gente tem aqui alguns exemplos de expressões, só que essas expressões elas têm algumas variáveis.
vamos aprender a resolver, né, a fatorar por evidência esse tipo de expressão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente encontra esse tipo de expressão é decompor em fatores primos os coeficientes, né, esses carinhas aqui, dessas expressões. Bom, decomposição em fatores primos eu expliquei na aula passada, então se tu ainda não sabe como decompor em fatores primos, dá uma passada aqui no card e dá uma olhada. Bom, vamos lá. Vamos decompor o número 6 em fatores primos. A gente vai ter o quê? 2 vezes 3 vezes x mais 3y. Agora, é só fazer o que a gente estava fazendo para valores sem variáveis. Primeiro passo é ver quais são os fatores iguais nesses termos e botar eles em evidência. Bom, se a gente for observar aqui, o 3 ele é um fator comum, né, nessas duas multiplicações. Então, a gente vai botar o 3 em evidência. 3. Depois disso, é só a gente tirar o 3 aqui e realizar a multiplicação dos valores que estão sem o 3. Então, seriam aqui o 2 vezes x, 2x, copia o sinal, mais e o y. Então, a forma fatorada por evidência dessa expressão inicial seria essa daqui. Claro que se a gente for distribuir esse 3, né, a gente vai ter de volta a expressão inicial, 6x mais 3y. Beleza, agora vamos para a questão B. 10x mais 30y. Primeira coisa é decompor em fator primo, né? Fatores primos. Então, 10 decomposto em fatores primos fica 5 vezes 2 vezes x. O 30, 5 vezes 2 vezes 3 vezes y. Beleza. Segundo passo é ver quais são os fatores equivalentes nessas duas multiplicações. Se a gente for reparar aqui, a gente tem 5 desse lado e 5 desse lado. A gente tem 2 desse lado e 2 desse lado. Legal. Então a gente vai botar 5 vezes 2 em evidência. Então, 5 vezes 2 e multiplica essa multiplicação aqui sem os valores que a gente botou em evidência. Então, 5 vezes 2 vezes x mais, copia o sinal, 3 vezes y. Isso aqui, né? A gente pode simplificar para 10 vezes x mais 3y. E se a gente for realizar a propriedade distributiva, vai virar a mesma coisa do início. 10x mais 30y. Legal. Agora vamos fazer a questão C. Basicamente a mesma coisa. O primeiro passo é realizar a decomposição em fatores primos. 15 decomposto em fatores primos fica 3 vezes 5 vezes o valor A, mais 5 vezes 5 vezes B. O segundo passo seria ver quais são os fatores equivalentes. Então, aqui é o 5. Né? O terceiro passo seria botar esses fatores equivalentes em evidência. Então, 5. E multiplicar pelos valores da multiplicação sem o que a gente botou em evidência. Então, 3A mais 5B. Legal. Agora, vamos fazer a questão D. Então, primeiro passo, decompor os coeficientes em fatores primos. 18 em fatores primos fica o quê? Fica 3 vezes 3 vezes 2. Vezes Z. Legal. O 72, decomposto em fatores primos, vai ficar 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E vezes Z. Então, agora a gente vê quais são os valores equivalentes, os fatores. Pelo que eu estou vendo isso aqui. E a gente bota eles em evidência. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 2 é 18. Então, 18. Corta esse aqui, sobra o M. Mais, corta esse, sobra 4M.
Legal. Agora, vou apagar o quadro aqui e vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Bom, agora a gente tem essa expressão aqui. 12b ao quadrado mais 30a vezes b vezes c mais 36c ao cubo. A gente tem que fatorar ela em evidência. Como que a gente faz isso? Segue o primeiro passo. Decompõe os coeficientes em fatores primos. Então vamos lá. O 12 decomposto em fatores primos fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes b ao quadrado. O 30 decomposto em fatores primos fica 2 vezes 5 vezes 3. Então, A, B e C. E o 36 decomposto em fatores primos fica 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Legal. Aqui falta o C ao cubo. Bom, o próximo passo seria ver quais são os valores, os fatores equivalentes nessas três multiplicações. Bom, a gente sabe que o quê? Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui também tem 2, por mais esquisito que esse 2 seja. Então, 2 a gente já coloca em evidência. Vamos ver de novo. Aqui tem 2, acabou o 2 aqui, então não pode. 3. Aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui também tem 3. Aí, ó. Então, vamos botar o 3 também em evidência. Aqui. Então, vezes 3. Agora a gente exclui eles daqui. Então, excluindo aqui. E abre o parênteses e multiplica pelos valores sem os valores que a gente botou em evidência. Fica então 2b ao quadrado, 2 vezes b ao quadrado, mais, né, 5 ABC, mais 2 vezes 3, 6 C ao cubo. A gente pode simplificar mais ainda essa expressão, ficando 6, 2b ao quadrado, mais 5 ABC, mais 6C ao cubo. Essa seria a faturação por evidência dessa expressão inicial. Bom, agora vamos para o último exemplo. Bom, agora vamos ver a nossa última expressão para botar em evidência. Ela é um pouquinho maior que as outras e ela tem uma coisa diferente, que é o sinal de negativo. Legal. Não precisa se assustar com o tamanho da expressão, é só seguir os passos que vai ser bem facilzinho de fazer. Bom, o primeiro passo é decompor os coeficientes em fatores primos, né? Então vamos lá. 99 decomposto em fatores primos fica 3 vezes 3 vezes 11, né? Vezes n vezes p vezes p. Então eu estou fazendo questão aqui de reescrever n ao quadrado como n vezes n para fins didáticos. Legal? Então, menos 12 decomposto de fatores primos vai ficar 2 vezes 3 vezes 2, né? Legal. Vezes n vezes p mais 33 decomposto de fatores primos, 11 vezes 3 vezes n vezes n vezes n vezes p e vezes p. Legal. Então, o próximo passo seria identificar os fatores equivalentes nessas três multiplicações. Então vamos dar uma olhada aqui. O 3, o primeiro 3 aqui, ele se repete aqui, aqui e aqui. Então eu posso colocar o 3 em evidência, né? Posso. Então, o primeiro valor em evidência é o número 3. Legal. Então, 3 vem para cá. Vamos ver se o 3 pode ser colocado em evidência de novo. 3 aqui, não tem 3 aqui. Então não pode, né? Não, não pode. Vamos ver o 11. O 11 tem aqui, não tem aqui. Então não pode. Vamos ver o N. O N ele tem aqui e tem aqui. Bom, então o N pode. Então vamos circular o N aqui. Circular ele, que é pra gente não se esquecer quais são os termos que a gente está botando em evidência. Então, vezes N. Legal. Vamos ver se o N pode ser colocado de novo. Então tem N aqui. Não tem mais N aqui. Então não pode. Vamos ver o P. Bom, tem P aqui, tem P aqui e tem P aqui. Bom, então eu posso, né? Então, circula ele. Legal. Então, bota ele em evidência aqui. E vamos ver se o P pode ser colocado de novo. Então tem P aqui. Não tem mais P livre aqui. Legal, então não pode. Bom, o próximo passo seria excluir
esses valores que a gente botou em evidência desses valores de cima. Então, excluir aqui, aqui. E o que a gente faz agora é reescrever esses extremos aqui, os que sobraram, né? Então, 3 vezes 11 vezes n vezes p. Copia o sinal, menos 2 vezes 2 vezes m. Copia o sinal, 11 vezes m vezes n vezes p vezes p. Legal. O que a gente faz agora é dar uma simplificada maior nessa expressão. 3np é igual a 3 vezes 11, 33, np menos 4 vezes m mais 11 m ao quadrado p ao quadrado. Então, essa expressão aqui seria a forma fatorada por evidência dessa expressão grandona inicial. Tá, agora eu te pergunto, para que eu preciso transformar uma expressão dessa numa expressão dessa, sendo que tem o mesmo valor? Bom, basicamente, no futuro, a gente vai mexer com variáveis, por exemplo, na física. E para isso, a gente vai começar a anotar pensamentos, né? Então, o objeto faz tal movimento, em tal velocidade, e eu vou criando equações. Então, A vezes V, mais V vezes B, mais V vezes N, falando sobre a velocidade de um corpo, né? E, por algum motivo, eu vou ter que dividir por essa velocidade. Bom, se a gente tem uma expressão assim, não fica evidente o que a gente pode fazer para simplificar ela. Só que, se eu pegar e botar o V em evidência, a gente vai ter o quê? A mais B mais N sobre V, né? Isso aqui é a mesma coisa que V sobre V vezes A mais B mais N. V sobre V é 1, então eu posso cortar. Então, eu posso transformar o quê? Uma equação complexa numa equação mais simplificada. Então, um dos motivos para a gente transformar alguma coisa na forma fatorada por evidência é para simplificar os pensamentos matemáticos e físicos, né? Bom, por enquanto é isso. Eu espero que tu tenha entendido a fatoração por evidência. Se tu gostou do vídeo, dá um like, por favor, se inscreve no canal. Nos próximos vídeos a gente vai resolver uma bateria de exercícios sobre fatoração, um pouquinho mais complexos do que esse que a gente viu nesse vídeo, mas nada muito difícil para ti, que eu sei que é uma pessoa bem inteligente. Bom, muito obrigado.